Olá, colegas policiais civis. Está começando mais um Sindipol QAP. Esse programa que é produzido e idealizado para levar informação de qualidade até você, meu colega policial civil. E hoje, o nosso Sindipol QAP está com um programa super especial, com a presença ilustre do Dr. Mário Pedro dos Santos. Uma história de muita luta, uma história que merece ser narrada e memorizada, inclusive vai fazer parte do nosso acervo do Memorial do Sindipol, que já está em evolução. Seja muito bem-vindo, Dr. Mário Pedro, é uma satisfação, para mim é uma honra recebê-lo aqui em nome de todos os diretores e de toda a nossa categoria. A você, Fernando, muito bom dia. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa maravilhosa e aproveitar o ensejo para mandar um abraço a todos os policiais civis e dizer alguma coisa da nossa batalha e também agradecer àqueles que tiveram a oportunidade de nos conduzir a essa batalha pela criação da nossa polícia, não criação da Polícia Civil, que já existia, mas a evolução da Polícia Civil, da Guarda Civil, do que nós passamos, perseguições, essa coisa, do tempo da ditadura. E eu quero também desejar um bom dia aos seus seguidores, às pessoas que continuam nesse QAP, né? Ajudando a todos nós. É um assunto de polícia isso. Então daí eu quero deixar esclarecido a nossa luta desde a criação da Polícia Civil, que foi em 1912 por Clodoaldo da Fonseca. Ele, em virtude de ter sido extinta a Guarda Nacional naquela época, em todo o Brasil foi extinto no governo do imperador Dom Pedro II. E quando ele criou, aliás, a Guarda Nacional e extinguiu as milícias e as ordenanças. Naquele tempo tinha esse segmento policial, militar. Ele criou a Guarda Nacional para todo o país, né? Para toda a província naquele tempo. E quando foi deposto pelo Marechal Deodoro da Fonseca, depois veio até tem o nome aí de um Floriano Peixoto. Sim. E daí por diante começou a sentir necessidade o governo de criar um segmento policial do Estado. Quer dizer, reformular o sistema de segurança. Então, Clodoaldo da Fonseca, em 1912, né, no dia 3 de julho, sim, né, ele criou a Polícia Civil. E o quadro de pessoal da Polícia Civil era o segmento Guarda Civil de Alagoas. Era um quadro de pessoal. Justamente nessa mesma lei, nesse mesmo decreto, ele criou a Polícia Militar, em 3 de julho de 1912. A Polícia Militar propriamente dita. Nós tínhamos no país outros segmentos, como eu falei, né? Ordenança, milícia e tal, uma série de coisas. E a Polícia Militar foi criada no mesmo dia da Polícia Civil. A Polícia Civil com seu código pessoal, a Guarda Civil do Estado de Alagoas. Maravilha. E daí, com a criação desse segmento, né, da estrutura policial do Estado, a Guarda Civil com 270 homens. Tinha inspetores, fiscais e tal. E a Polícia Militar ia até capitão, a patente. Sim. O capitão
era comandante. Era e depois vinha... O oficial mais alto era capitão na época. A autoridade mais alta era capitão. Então, daí começou a evolução. Quando eu cheguei, em 1958, dia 26 de agosto, aí comecei, teve instruções, essa coisa toda e tal, mas eu sentia que a guarda, quer dizer, o conhecimento assim mais evoluído não tinha naquela época, né? Sim. Mas eram pessoas queridas da sociedade. E quando foi em 1964, 64. nós participamos ativamente do início da Revolução. Parece que explodiu aqui em Alagoas. A Guarda Civil, Polícia Militar, aí afugentamos daqui vários políticos de renome nacional. E foi aquele movimento todo e tal. Aí, nesse tempo, eu era da Rádio Progresso de Alagoas, era locutor, né? E fazia um programa, e tinha aquele programa era Varig, a Donas da Noite, que meia-noite a gente fechava a rádio. Sim. A gente só voltava no dia seguinte. E eu participei do comício, usava cacetete somente, né? Não tinha outra coisa para usar, gás lacrimogêneo. Arma de fogo nada disso. não era. Spray de pimenta. Mas arma era no cacete mesmo. Arma de fogo também não era usada, não. Aí nós afugentamos, né, os políticos, e daí começou a revolução do governo do Major Luiz, né? E daí, da revolução, nós civis, né? E os civis foram perdendo o fôlego, perdendo, quer dizer, O poder de fogo era pouco. A aceitação, não da população, sim, mas das autoridades. Sim. Que tudo, militares, aí começou a coisa, né? Sim. E o foco era a Guarda Civil. Sim. Porque a Guarda Civil era composta de civis, né? Sim. Aí o civil perdeu a patente, eu acredito, não era mais visto com bons olhos, e nós fomos sendo, assim, desprestigiados. Fomos perdendo, quer dizer, não a autoridade, mas sim. Aqui, trabalho. Doutor Pedro, sim. Eu vejo que houve um esvaziamento da Guarda Civil, não é isso? Justamente, aí vou chegar a esse ponto. Pronto, né? Certo. Então, daí, nós tínhamos o DETRAN, Palácio do Governo, DETRAN, Serviço Burocrático e de Rua. Né? Expedição de carteira, tudo, enfim, o que for de DETRAN era nosso. Tudo na Guarda Civil. A Guarda Civil. Então, daí nós, com o passar do tempo da ditadura, aí nós fomos perdendo esses safazeres, né? Aí fomos perdendo. E daí o governo central revolucionário baixou uma lei dando competência à Polícia Militar de fazer o policiamento fardado. Sim. Então a Guarda Civil era fardada, então não podia mais fazer. Mas ocorre o seguinte, que não tinha exclusividade, é a palavra, exclusividade. Policiamento, exclusivo, fardado, sim. exclusivo e tal, não tinha nada disso. Então nós resistimos, né? Aí ficamos assim veladamente, não explicitamente, que naquele tempo era sim. dureza, né? Sim. Então nós ficamos resistindo, né? E parece que nacionalmente também eclodiu isso aí, e consequentemente o governo baixou um novo decreto dando exclusividade ao serviço policial fardado à Polícia Militar de Alagoas. Então nós tivemos que tirar a farda. Entendi. Aí o pessoal foi disperso em repartições, sem autoridade policial, sem coisa nenhuma. O secretário tirou, nós tínhamos ônibus de graça, cinema de graça, teatro de graça. Saiu cortando tudo.
tudo nós tínhamos de graça, né? O guarda era uma figura, né? Sim. Naquele tempo. Então nós perdemos tudo isso. Daí foi que veio a vontade minha, né? De criar uma associação. Aí eu criei a Associação dos Ex-Guardas Civis. Isso. Bem. Então assim nasceu a Associação dos Ex-Guardas Civis. Ex-Guardas Civis. Aí criei essa associação, apoiado pelos companheiros e tal, e fiquei sendo perseguido por isso, né? E muitos secretários, tinha um que andava com uma varinha assim, um coronel do Exército, guarda, por não, coronel. Aí perfilava para ele. Sim. Aí acabou a associação? Não, senhor, é para acabar, viu? Sim, senhor. Aí ele saía, ia embora. Todas as vezes que me encontrava fazia isso, né? E muitos policiais militares, né, mandados, eu acredito, aí ficavam no meu encalço, sabe? Sim. Olhando qualquer coisa e tal. Monitorando. Monitorando. Então, daí, uma das vezes, aí eles, guarda, chamado de guarda. Pô, não, coronel, já acabou a associação? Não, senhor, disse, é para acabar. Eu digo, coronel, aí perdi continência, embora não fosse militar e tal, perfilei tudo. Vossa Excelência me permite? Por não, beleza. Eu digo, Vossa Excelência sabe que foi uma associação criada por uma Assembleia Geral e eu não tenho competência como presidente para acabar. Agora, se Vossa Excelência quiser participar comigo de uma reunião, aí Vossa Excelência disse que é para acabar, e eu digo que não é, e vamos discutir. E lá em cima a gente decide. E assim a gente decide. A Assembleia Geral. Não, senhor. Aí foi embora, nunca mais falou comigo. Bem, aí eu fiquei, né, batalhando. Aí foi quando ocorreu que Divaldo, que era deputado federal, comunicando com ele, né, porque era o presidente da associação, né, aí tinha esse acesso. Aí falei sobre a criação, que nós estávamos dispersos por todas essas repartições, sem autoridade policial, sem nada. Que até as armas mesmo, logo esse detalhe eu esqueci, que enquanto nós estávamos trabalhando ainda, né, e tinham de ir para a corporação, para a Guarda Civil, para pegar a arma, para ir trabalhar. Acautelar, né? Não andava com a arma, não. Aí perdeu tudo, né? Então, Divaldo disse, olha, estão para me indicar governador biônico, nesse tempo, né? Governador biônico. E se eu for governador biônico, eu crio uma entidade para vocês ficarem. Sim. Vocês não vão ficar dispersos, não. Ou não. Aí ocorreu que ele foi indicado governador. Né? É o primeiro mandato dele. A primeira gestão, aliás. Então, quando ele foi nomeado, aí nesse tempo eu estava como diretor do setor de limpeza. Né? Era o diretor. De limpeza. Da Secretaria de Segurança. Sim. Então ocorreu que ele já saiu da imprensa e tal, que seria o coronel José de Azevedo Amaral, Sim. o secretário. Sim. Né? Então, é o nosso eu trabalhando na secretaria. É o nosso conhecido coronel Amaral, né? Amaral. Aí na secretaria e tal, e chegava cedo para pegar a equipe, para limpar essa coisa, na Praça dos Martírios. Aí quando eu olhei, lá vinha aquele cidadão, cabelos brancos, né? Ele era moço, mas tinha os cabelos brancos. Grisalho, né? Lá vem, bom dia. Você trabalha aqui? Ele perguntou. Eu sou diretor daqui dessa. Eu quero conversar com você. Ele, pô, não, aí caiu. Sim. Entendeu? O entendimento do governador, do Divaldo, que já tinha dito a ele que estava com esse propósito, né? Então ele veio e conversou comigo e disse, você vai ser o meu diretor financeiro. Pô, não. Aí ele foi nomeado, aí eu fiquei
como o diretor financeiro, né? E daí tive essa oportunidade, aí comecei, aí a gente dinamizou, aí pá. Aí o secretário, ele como chefe de gabinete, nomeou quem? Dr. Manuel Soares Carvalho, um promotor público, mas que já tinha sido guarda civil. E muito amigo meu, né? E daí nós começamos a dialogar e ele procurou, na Secretaria de Segurança, havia um anteprojeto inacabado que criava um quadro de pessoal da Polícia Civil. Que a Guarda Civil não tinha sido extinta, né? Sim. Não acabou a Polícia Civil, aliás. Não a Guarda Civil tirou a roupa e ficou, os trabalhos dela... Ficou na moita, né? Os trabalhos da Guarda Civil não tinha... A gente não tinha mais o que fazer, era outras coisas. Era autonomia naquele momento. Então... O senhor chegou a ser preso, foi? Foi. Então, daí, nós ficamos tal e fomos dinamizar o projeto. O Manuel Carvalho pegou o projeto e tal e terminou acabando. Acabou o projeto e tal, aí mandou para o Divaldo. Nesse caso, nós, no primeiro projeto, nós tínhamos o delegado de carreira, sim, que nós estávamos também subordinados, reivindicando isso, né, delegado de carreira. Aí quando chegou no governo, que ele começou a barganhar com os deputados, porque naquele tempo não podia ter delegado de carreira, nada, tudo era os deputados quem nomeava, né? Quer dizer, indicava, governador de confiança, né? O governador nomeava, era delegado e tal, era delegado de calça curta, que a gente chamava. Então daí o Manuel Carvalho, terminando o projeto, o Divaldo viu que tinha delegado. Aí começou a barganhar com os deputados. Não, delegado, de jeito nenhum. A Assembleia não aprova. Aí Divaldo que fez? Mandou o projeto de volta para o secretário. Aí o Coronel Amaral chegou, chamou o doutor Carvalho, e o Carvalho me chamou, porque a gente tinha um contato. Aí o doutor Carvalho me chamou e disse, eu acabei de receber do secretário agora que Divaldo não quer o delegado. Os deputados não vão aceitar. Eu digo, eita, e agora? Ele disse, agora vamos tirar o delegado. O artigo que fala de delegado de carreira, aquela parte todinha, nós vamos tirar. Mas, doutor, tirar, que negócio danado. E agora, delegado comissionado, todas as vezes, ao nuto governador. Aí não dá. Aí começamos a estudar, aí me veio com ele essa intenção de mudar o nome. Então, ao invés de delegado, nós colocamos inspetor de polícia. Sim. Passou. Os deputados aceitaram. Sim. Inspetor, porque não tinha nenhum bacharel em direito, quer dizer, os inspetores de polícia com as mesmas atribuições dos delegados, né? Do cargo de delegado. Então, daí passou o inspetor de polícia. Sim. O que foi que eu fiz? Criei a Associação dos Inspetores de Polícia. Isso aí para ter acesso às autoridades, né? Que sem nada eu não poderia. Né? Tem que representar. Representante de uma classe aí, inspetor de polícia, criamos 17 cargos. Aí eu criei inspetores. Aí fui batalhar pelo delegado. Batalhando e tal. Aí passou o tempo e passou aquela época, né, todo mundo inspetor, trabalhando como delegado. Era nomeado ao nuto governador, né, nomeado delegado de calça curta. E daí nós fomos crescendo, né, e chegamos à intenção de fazer o projeto Criando Delegado de Carreira. Certo. Nessa altura, o Coronel Amaral já tinha passado umas 2 gestões e o doutor Carvalho também já tinha saído.
Aí foi quando Divaldo renunciou para ser o candidato a senador e assumiu o doutor Zé Carvalho, Zé Tavares. Zé Tavares. Você já viu falar, né? É. Aí o doutor Zé Tavares assumiu como vice e o projeto estava pronto. Quer dizer, nós fizemos, o doutor Carvalho não teve acesso à feitura desse outro projeto delegado, porque era o secretário de segurança da época. O Zé Tavares nomeou o Mané Carvalho como secretário de segurança. Então, caiu a sopa no mel. Sim. O doutor Carvalho, compadre do Zé Tavares, aí disse, Maria, e agora? Eu digo, o senhor não tem tempo, mas eu faço. Sim. Aí comecei a fazer, mas eu tinha contato com ele. Qualquer coisa, doutor Carvalho. Aí, agora ele não podia ficar fazendo aquilo ali, porque tinha as suas incumbências, né? Daí fizemos o anteprojeto delegado, mandamos para a Assembleia. Divaldo mandou, não, o Zé Tavares mandou e os deputados aceitaram. Criou a carreira de delegado. Em 87, já em 87. A carreira de delegado veio primeiro do que a dos agentes. Aí nós criamos a DEPOL. Antes, porém, na Associação dos Policiais Civis, quando foi criado o Estatuto da Polícia Civil, né, com todas as carreiras, agente, escrivão e tal, e inspetor, aí nós criamos a Associação dos Policiais Civis. Eu sempre tive assim a oportunidade de criar as coisas, mas não participar depois dela ter quer dizer, condições de permanecer. Sim. A Associação dos Policiais Civis, quando eu fiz o estatuto e tal, aí levei, organizei, diário oficial, essa coisa, e criei também o decreto, o governador assinou, o Divaldo, assinou o decreto concedendo desconto em folha. Aí quando entrou desconto em folha, eu saí. Aí passei para o José de Oliveira Barbosa. Sim. Do Barbosa passou, eu sei que o que criou o sindicato foi o Gama. Criou não, transformou. Sim. Né? Aí o Gama transformou a Associação dos Policiais Civis e Sindicatos. Primeiro foi a associação, não é isso? A Associação dos Policiais Civis de Alagoas, aí passou a ser sindicato. Bem, doutor... Aí nós já estávamos, porque nós fomos afugentados daquele prédio da Joaquim Távora, né? O Sindipol está lá. Né? É a Cincinato Pinto? Não, Cincinato Pinto, aliás. Sim. Aí eu organizei aquele prédio, fiz o... Que hoje o senhor está convidado a conhecer, que é o nosso auditório. A gente transformou aquele prédio num belíssimo auditório, bastante confortável, né, moderno. É mesmo. Com certeza, quando o senhor tiver a oportunidade de conhecer, você vai se emocionar lá, porque a coisa ficou bonita, de verdade. Isso é uma enorme satisfação de levar o senhor até lá. Ah, certo. Doutor Pedro, eu posso lhe fazer uma pergunta que é curiosa. A gente aqui tem na sua história que em algum momento houve um episódio marcante de luta que o senhor chegou a ser preso. Cheguei. E aí eu não quero que o senhor esqueça de contar isso pra gente, porque foi resistência, né? Tá certo. Tá. Preso porque é o seguinte, olha só, a gente como civil, como eu disse, né? Sim. Do período de exceção a gente não tinha essa, entendeu? Esse poder todo, né? Aí eram muitos visados e tal. E o secretário de segurança era muito valente e tal. E eu cheguei, ele sempre não me tinha com bons olhos, né? Porque eu era do presidente da associação. E quando foi um dia, aí eu estava discutindo com um chefe meu, o Manuel Aureliano, era oficial. Eu tinha saído da rádio, né, que era o locutor da Rádio Progresso e tal. Nesse tempo eu estava na difusora. Aí
discutindo com ele, mas uma discussão amigável, né? Aí passou um cabo, aí disse na secretaria que o guarda, eu estava detratando, fez aquele bolo, né? Sim. Aí o secretário foi, a autoridade da... Quando chegou, aí... Traga esse rapaz aqui para conversar com ele, né? Moleque! Aí, pá, passei na mão. Ele estava com 2 coronéis com ele e mais alguns sargentos e tal. Aí ele correu. E foi. Correu, entrou na rádio patrulha. Aí eu corri atrás. Aí cheguei na rádio patrulha, batendo na porta. Ele não prende o homem, mas não bata, viu? Prende o homem, mas não bata. Aí me prenderam. Sim. Levaram a penitenciária, era ali onde é hoje o camelô, no quartel. Sim, sim. Tinha um prédio bonito ali, agora acabaram com tudo. Aí levaram, tá na cela lá e fiquei. Mas ele com receio de que a guarda já estava disperso, já estávamos dispersos. Sim. Na época. Mas ele teve medo de um levante, né? Porque eu era o presidente, né? Aí sei que me soltaram às 3 horas da tarde. Aí foi o médico tirar o sangue, né? Para ver se tinha drogas e tal. Sim. Eu não tinha nada, eu tinha saído da rádio e fui para cá. E eu fui preso, realmente. Mas me soltaram e tal, e tudo bem. Com poucos dias, um soldado matou esse secretário. Mesmo? Rapaz, essa história aí eu não... Beto catou o soldado estava com o mosquetão aqui, só fez isso. Pá! Porque ele gostava de humilhar as pessoas. Borges, o soldado era o Borges, lá do quartel. Você desceu o braço, o Borges passou, foi fogo, diga. O Borges, pá! Mosquetão. Não tem como não, diga. Pegou da barriga e acabou com ele. Entendeu? Bem, e daí passou isso tudo, né? E nós, o delegado, aliás, vamos terminar essa passagem, né? Sim. Aí criamos, o Zé Tavares criou a carreira de delegado, né? Sim. Mandou para lá, barganhou e tal, os deputados aceitaram e aí foi criado. E nós fomos os primeiros delegados, eu tenho a foto e tal. Sim. Eu não sei se é que tem, mas na associação tem, eu tenho em casa a foto dos primeiros delegados. Vamos resgatar essa imagem, né? Aí daí fomos crescendo, né? E aí eu criei a DEPOL. Criei a DEPOL também. Aí quando eu criei a DEPOL, que criei o decreto de desconto em folha dos delegados, aí deixei, passei para o Chico Tenório. Sim. Deputado, né? Sim. Hoje. Delegado e deputado hoje. Deputado, Ele ganhou já, quer dizer, teve uma força muito grande da instituição, né? Dos delegados. Isso já era o quê? 1980 e... já foi 1900, talvez, 70, 80, 87. O governador já era o Divaldo Suruagi? Não, o governador já era, foi o Zé Tavares, né? Que criou a DEPOL, aliás, que criou o delegado, né? E eram outros, talvez o Collor, essa coisa e tal. Daí teve essa sequência de delegados, aliás, de governadores, e a DEPOL progrediu, depois mudou de presidente e tal. E hoje é o... Antônio Carlos Lessa. O Carlos, né? Doutor Pedro, mas em que momento, oficialmente, a Polícia Civil foi criada e o que mudou para os antigos guardas civis que migraram para a instituição Polícia Civil? Os guardas civis foram enquadrados, porque naquele tempo havia várias entradas no Estado através de readaptação. Sim, enquadramento. Enquadramento e tal. Aí tinha
chamam provimento derivado. Provimento derivado. E muitos foram agentes, foram escrivães, foram guarda de presídio, que tinha também na Polícia Civil. Polícia Feminina, depois nós criamos a Polícia Feminina. Viu? Depois a PM criou também, e o negócio. E daí, cada um foi para um cargo diferente, agente, escrivão e tal. E foram uns readaptados, outros que foram aproveitados, quer dizer, nós fomos aproveitados, por exemplo, nós éramos, como é que Guardas. Não, guarda não, éramos inspetores, aí sim. fomos delegados, fomos aproveitados. Por quê? Porque nós colocamos na lei de criação do quadro de pessoal da Polícia Civil o provimento por aproveitamento, que era extinto o cargo, os seus ocupantes seriam aproveitados como delegado. A nova categoria, com as mesmas atribuições, as mesmas atividades. Então o inspetor, ele foi o que gerou o aproveitamento para o novo cargo de delegado. Primeiros delegados. Isso. Os primeiros aí delegados depois concurso público e tal, e até a nossa gestão de secretário de segurança, aí com o Ronaldo, aí nós criamos uma vez só assim 1.000 funcionários policiais, delegados 50 e o restante distribuído com escrivães e tal. Agentes, escrivães, foi a última, foi uma coisa que nós fizemos no tempo do Ronaldo, de muito proveito para o estado de Alagoas, viu? E com essa tomada de posição, teve outras nomeações e tal, que hoje a Polícia Civil talvez esteja com um patamar muito elevado de pessoas. Tudo parte do mesmo princípio de reenquadramento, né? Alguns cargos foram extintos, a exemplo do carcereiro, do motorista, que eram, como o senhor bem explicou, eram provimentos ali para reenquadrar, para reaproveitar pessoas que eram nomeadas através de políticos e tal. E hoje nós estamos apenas com agentes, escrivães e delegados, mas com um projeto que se chama Lei Orgânica, que já está aprovado em parte no cenário nacional, que é para todos os agentes e escrivães se transformarem em oficiais investigadores, que aí unifica o cargo mais uma vez, e aí seriam só apenas o delegado e os oficiais investigadores, que é remanescente de todo o quadro da Polícia Civil que o senhor aqui ajudou a fundar. Doutor Pedro, partindo dessa, vamos dizer assim, agora sim temos a Polícia Civil formada, não é isso? Chegamos nesse contexto. Realmente. E aí nós temos aqui investigações importantes que o senhor participou. Tem algum caso que o senhor gostaria em especial de dizer? Mas aqui tivemos o exemplo, inclusive, de um caso marcante, que é o famoso caso da gangue fordada, né? Mas se o senhor quiser trazer um caso que o senhor goste mais de contar, fique à vontade. Ele está aqui para ouvir suas histórias. Olha, no tempo do Coronel Amaral, né, assim que ele chegou aqui no governo do Divaldo, a criminalidade estava muito alta. Em crime organizado, crime de bando, assalto a banco, a carro forte. Olha, uma coisa, viu? Era muito grande. O barco estava virado. A criminalidade no estado. Mas o Coronel Amaral, com toda fortaleza, né, com o apoio do governador, aí nós saímos combatendo isso aí. E houve um combate muito grande a esse tipo de crime, porque
a criminalidade ninguém acaba. A criminalidade tem as suas nuances. Tem nuances. Seus patamares, né? Ela cresce, diminui, entendeu? Porque é muito difícil, né? Ninguém acaba, não tem pena, os caras conversam muito aí, não, porque a violência, vamos fazer isso. Nada dá certo. Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, e aqui mesmo, quando eu fui secretário, nós tínhamos 56 favelas, grotas e encostas aqui. Hoje tem mais de 200, eu acredito. Eu acredito. A pessoa vai chegando, faz uma casinha e tal, vem outro, e daí a pouco está um negócio, já que ocorreu no Rio. Não, porque criminalidade, isso. Entorpecente. Isso aí também é muito difícil de acabar. Né? Que acaba um, prende um, fica na cadeia, aparece um outro e tal. Enxugar gelo, o famoso enxugar gelo. Né? Principalmente o crime organizado. Que isso aí, só se aparecer um dos componentes do grupo que faça uma delação. De dentro para fora, Aí a polícia pode prevenir. A prevenção é muito difícil. Deixa eles conversarem e tal, dizer coisas que a gente sabe que não vai dar certo, entendeu? Aumentar os policiais. Se botar um policial para defender um cidadão, para ele não ser morto, mas quer dizer, o policial vai fazer uma necessidade, um trabalho dele, deixa meia hora o cara vai e mata. Sim. Não há como prevenir. O crime eventual, não há como prevenir. Porque a pessoa vai na rua, discute com o outro, vai haver de fato. Uma briga de trânsito, uma coisa, quem vai ver? Né? Ainda tem mais essa, quando o policial, há uma equipe de policiais fraga um criminoso cometendo crime, viu? Ele não pode deixar a vítima e correr atrás do criminoso. Ele tem que socorrer a vítima. Primeiro o socorro. Né? Primeiro o socorro. Deixa o criminoso, depois se pega, né? Se prende. Então daí é muito difícil. A gente vê a criminalidade aumentando, mas aumenta porque cresce a população, dificuldades. Mas para o senhor, um dos principais casos, um dos grandes desafios da época foi esse, então. O da gangue fardada foi um dos principais, porque era um crime já organizado, vamos dizer assim. Já era uma grande organização criminosa que na sua época foi destrinchada e desmanchada. A gangue fardada era desmanche de carro, roubo de carro. O negócio era uma facção criada aqui que cresceu assustadoramente, que metia medo a toda a comunidade. Inclusive, né? Havia as autoridades também. Essas coisas. A começar de uma família que tinha alguns, que eu não quero citar nomes aqui, que matava de brincadeira. Né? Tinha o melaço, essa coisa todinha, a bagunça mesmo de criminalidade. Então a gangue fardada nasceu daí e com o Coronel Amaral a gente começou o combate, né? A procurar extermínio para isso. E teve um delegado aí, ele já faleceu, que foi quem prendeu primeiramente esse pessoal da gangue fardada. Primeiramente. Aí depois veio o Ricardo Lessa. Bem, o Ricardo Lessa foi nomeado diretor da capital, de polícia da capital, e houve o crime de invasão ao pronto-socorro e sequestro de um paraplégico, Jailton, lá do Vergel. Sim. Esse Jailton era como um agiota, né? Sim. Tinha várias coisas com ele, de empenho, essa coisa.
E o Jailton foi sequestrado por essa facção. E acabou, tinha que fazer o inquérito e tal, e veio a invasão do pronto-socorro. A invasão do pronto-socorro, como ocorreu? Naquele tempo, como eu falei aqui, era muito visto, né, os políticos do interior terem assassinos com ele, de mando. Seus capangas. Capangas. E daí, quando o capanga estava muito velho, já sabia de muita coisa, o chefe mandava matar. Ele era o pacote. E ocorre que esses chefões sempre ia policial daqui para matar. Sim. Da polícia militar. E tinha esse grupo que indicava sargento, cabo, para ir para o interior. Então. E nesse caso, teve um cabo lá, que era delegado de uma cidade aí, que não vou citar o nome, e foi mandado para lá, para ser cabo na delegacia. E tinha esse capanga que o chefe queria matar. Sim. Então chamou esse cabo. Esse cabo disse, não, eu vou e mato esse cara. Nada, besteira. Aí chamou um soldado, foi com ele. Quando chegou lá, bateu na porta e chamou o assassino. Sim, o alvo, né? Aí, quando chamou, ele mandou a sogra. Quando a sogra abriu a porta, o cara... Derrubou a sogra. Aí, o cara saiu pelos fundos da casa, e quebrou matou o cabo. Sim. Matou o cabo, o soldado correu. E esse cara foi baleado, ainda pelo soldado, aí veio pronto-socorro. Quando chegou do pronto-socorro, a gangue foi, invadiu o pronto-socorro e matou o cara lá dentro. Então, o Ricardo Delegado. se arvorou para apurar. Ele próprio. Avocou o processo. Adotou. Sim, o inquérito. Entendeu? E essa adoção ocasionou a morte dele. Porque ele ia para o rádio, dizia, é uma facção de tantos homens, mas eu vou enfrentar, porque não sei o quê. Aí começou, aí fizeram, olha, no dia do crime, foi que tinha gente na Assembleia, tinha gente da facção, né? Sim. Infiltrado nesses cantos. Então daí Divaldo, aliás, Ronaldo saiu do trabalho, né, umas 6 horas da noite, aí pegaram ele lá em Bebedouro, aí mataram. Aí eu fui apurar o crime. Fui apurar o crime. Esse foi o assassinato do delegado Ricardo Lessa. Do Ricardo Lessa. Aí eu fui apurar o crime, me indicaram, né? E eu disse ao Ricardo, eu digo, olha, rapaz, você é cuidado na vida. Esse cara, não, mas eu vou enfrentar isso. São 30 homens aí, mas eu vou enfrentá-lo. Tá? Porque Ricardo era violento. Destemido. Né? Destemido. Então daí Ricardo foi morto e eu fui apurar né? E o senhor foi responsável então pela fase de investigação? Indicei 9. Foi, né? 9. Agora, sem indicar a minha... eu não fico bem com isso, porque eu não expliquei no inquérito que fulano fez isso, fulano fez aquilo, nada. Sim. Entendeu? Peguei o grupo todinho e botei, porque não podia. Né? Nenhum chegou a dizer o que fez. Sim. Né? E outro, aí eu indicei todos. Sim. 9. Que de fato eram eles, mas como foi a execução do crime, né? Ficava difícil. Não tinha testemunha. Quem ia abrir a boca? Quem ia abrir a boca? Ninguém. Se o delegado embarcou, imagine. Né? Até a Maria, a esposa do Ricardo, Maria, porque você estava na hora, porque na hora foi morto o Cartola e a Maria
que estava abrindo a porta da casa da mãe dela, a frente da casa ficou toda cheia de bala. Fuzilaram a porta. Pensou. Então, Maria, você não viu? Não, vi não. Aí, Maria, aí depois de tudo, eu digo, ô Maria, será que foi aquele pessoal mesmo? Não estou enganado não, disse tá não. Foi ele mesmo. Tem como não ser não, diga. Mas não disse no inquérito, de jeito nenhum. Mas aí Então daí a dificuldade. Depois de uma situação dessa, o medo é muito grande, né? Crime de mando é muito difícil, viu? Uma pessoa. E naquele tempo ainda estava patente essas organizações, né? Como eu falei, assalto à banca, ao forte e tal. E daí eu indiciei esse pessoal e não sei o resultado lá para a justiça. E do Silviana também eu me sinto frustrado porque não cheguei ao mandante. Mas foi o responsável pelo inquérito, né? Fui responsável pelo inquérito, porque primeiro foi um delegado que agenciou, mas terminou esse pessoal que indiciei sendo os próprios investigadores, pintaram o diabo, botaram gente que não tinha... O famoso boi de piranha, né? Armas. Joga esse aí para ver se cola, né? Para ver se cola. Aí eu mandei, fui para o Instituto de Criminalística de Brasília e também para o Instituto de Criminalística de Pernambuco e Bahia. Sim. Aí tirei as pessoas... esse pessoal que tinha indicado. Sim. Entendeu? Pronto. Aí a minha frustração foi essa, e não apresentar o mandante. E nessa época o senhor atuava como delegado já há quanto tempo? Fui o delegado e indiciei os personagens. Sim, sim. Mas não o mandante. Sim. O mandante eu não indiciei. Mas há quanto tempo o senhor atuou como delegado? Olha, eu entrei como delegado em 87. 87 para cá, dá uns 20 anos, né? 20 ou 30 anos. 87 para cá dá quase 40 anos. Então, a minha frustração foi essa do crime do Silviana. Viu? Lutei muito, passei algum tempo pesquisando, fazendo diligência e tudo, mas não consegui o mandante. Cheguei perto, sim, mas não consegui, porque os indícios frágeis, aí não adianta você mandar que o juiz não considera. Né? Eu mandar um indício sem nenhuma sustentação legal, o juiz, aí eu ia ficar decepcionado. Daí eu fiquei com a frustração de não ter indicado o mandante, mas tranquilo. Sim. Entendeu? Doutor Pedro, suas histórias são muito boas. Essa parte da sua vida foi uma parte mais já trabalhosa, perigosa, né? Realmente. Eu tive várias tentativas de ser morto. Foi mesmo. Aquele... um dos personagens da gangue, né? Que era o Amarelo. Sim. Aí passou mais de uns 15 dias na minha rua. Mas como eu saía com escolta, sempre escoltado, né? Aí não tinha como. E na rua eu não saía. Também não ia dar bobeira, né? Teve um juiz que faleceu, muito amigo meu, porque ficou confinado em casa com receio, que foi o juiz que determinou a prisão, né? Prendeu a gangue fardada. O delegado fez o inquérito e ele prendeu. Aí não saía de casa. Morreu, inchado. Foi mesmo. De tanto de ser gordo. Entendeu? Eram tempos diferentes. Era muito difícil a vida, viu? Doutor Pedro, para a gente voltar um pouco na formação da instituição Sindipol, a gente gostaria que o senhor dissesse para nós como foi a fundação, né, à medida que o senhor lutou pelos direitos dos guardas civis, a transformação pela Polícia Civil, até chegar a ter a representatividade que hoje
é a instituição que aqui o senhor, né, fala. O Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis. Como foi essa transição para o sindicato, de associação para sindicato? E qual, para o senhor já finalizar aí, se possível, né, deixar para o senhor, qual o seu principal legado? Para a gente, o seu legado é indiscutível. Hoje sou diretor porque o senhor lá atrás, né, se manifestou, brigou e sustentou a Guarda Civil até chegar em nós, policiais civis. Então, para mim, já é uma satisfação enorme. Eu estou aqui por causa de você, por causa do senhor. Mas qual o seu principal legado? O que é que você, como Mário Pedro dos Santos, qual o seu principal legado como um profissional da segurança pública que ajudou a institucionalizar esse sindicato, que com certeza é o sindicato mais respeitado do estado de Alagoas? Como delegado, qual o seu principal legado como pessoa? O que é que o senhor deixou? Olha, durante a minha vivência na Polícia Civil, eu deixei implantado, né, consolidado com a ajuda do governo, sendo um dos principais, quer dizer, articuladores disso aí. A Polícia Civil, como um todo, né, e foi reorganizada e hoje tem delegado de carreira e tal. A associação, a DEPOL, criei a DEPOL, Instituto de Identificação. Foi o senhor também? Porque havia mais serviço burocrático. Sim. A caneta, entendeu? Aí, no tempo do Ronaldo, aí eu levei para ele uma fotografia. Olha aqui o pessoal com trabalho e tal, tudo desorganizado, papel e tal. E eu quero ver se Vossa Excelência autoriza a gente reformular o prédio, ali na Cisnato Pinto, né? Sim. E uniformizar. Padronizar, né? Padronizar tudo direitinho. Eu disse, pô, não, mano. Aí eu fui para a CVL e fizemos aquele projeto de reformulação do prédio e tal. E continuamos a licitação de computadores, de internet, essa coisa. Aí deixei esse legado. Hoje a identificação está realmente padronizada, que até tem o meu nome, né? Sim. Mário Pedro Santos, Instituto tal. E a DEPOL, o sindicato, teve origem na Associação dos Policiais Civis, e como eu disse, eu entreguei com desconto em folha, tudo certinho, com autoridade para funcionar, desde que tinha dinheiro, tinha tudo, né? Sim, sim. E a casa era ali, na Cisnato Pinto, né? Que é em frente ao Instituto de Identificação, praticamente. Em frente ao Instituto de Identificação. Aquela casa ali era a DOPS, a delegacia. Mas eu falei com o secretário na época e a gente assumiu ali, porque o secretário botou a gente para fora, que nós estávamos ali na Joaquim Távora. Sim. Nessa parte de Joaquim Távora, onde é hoje a delegacia da mulher, essa coisa toda e tal. Então, eu tenho isso, né? O legado é isso. A Associação dos Policiais Civis, que o Sindipol dá o seu dela, né? Quem transformou foi até o Gama, se não me engano. Foi presidente. O primeiro presidente após a sua institucionalização, né? Não, mas quem assumiu a Associação dos Policiais Civis, sim, já com desconto em folha, tudo, com dinheiro, foi o Barbosa. Sim. Já faleceu ele, sim, o delegado Barbosa. Mas era policial na época, né? Era delegado não. E depois aí veio outros
presidente, chegou no Gama, o Gama transformou em sindicato. Entendeu? Entendi. Então, o seu legado principal, além de todos esses, como pessoa, seria o Instituto de Identificação, o Sindipol? Qual seria o seu... O que é que você mais se orgulha de ter fundado? Bom, me recordei agora. No governo Geraldo Bulhões, nós criamos, eu com ele, doutora Edenilma e tal, o Tigre. O Tigre. O Tigre foi da Polícia Civil. Foi uma instituição realmente de grande proveito para a Polícia Civil. Nós desvendamos sequestro, viu? Cárcere privado, olha o escambau, viu? Até o sequestro do filho daquele tabelião, teve o sequestro do filho do meu irmão de maçonaria, que eu... Houve um período de uma onda de sequestros aqui no estado, né? O Tigre era muito famoso e respeitado, né? Sim. Não sei onde anda o Tigre. Ainda hoje é respeitado e está na DRACO, que é um departamento que agrupou essa parte mais operacional, vamos dizer assim, da Polícia Civil. O Tigre, eu joguei o Laurentino como diretor. Sim, Laurentino. Durante muito tempo foi diretor. Seu Laurentino, cara dinâmico, viu? E tem uma história muito bonita no Tigre. Também. Né? E o que eu tenho mais? Agora, ultimamente, aviação, Departamento de Aviação. Fomos nós que começamos. Né? Eu era secretário e fui ao governador pedir para adquirir uma aviação, né? Implantar uns helicópteros e tal, que para a pesquisa, para... Chegou? Não, pode. Aí para fazer uma polícia mais atuante, mais abrangente, viu? Pelo ar é muito melhor. Com certeza. Então daí o governador disse, não, você tem liberdade para fazer. Aí eu mandei 2 policiais, quer dizer, um militar e um civil, a São Paulo, para saber como era que se comprava o helicóptero, sacou tudo, agenciar tudo. Aí foi o coronel Ivon, que hoje é coronel, está aposentado talvez, e foi o Charles, é um filho meu, Sim. Filho mais novo. Então eles foram lá em São Paulo e o cara do sistema de escola, de piloto e tal, aí mandou dizer, diga ao seu pai, se quer criar um departamento de aviação, primeiro ele tem que formar os pilotos. E se ele quiser, eu dou 2 vagas para ele. 2 de início, né? Da tripulação, tripulação. De piloto. Como é que se fala, meu Deus? Já estou lembrado agora. O primeiro curso, o curso... Sim, iniciação. Iniciação. Né? Eu tenho 2 vagas. Se ele mandar até sexta-feira, está tudo certo, não vai pagar nada. Aí o senhor indicou... Aí eu indiquei um filho? O Ivon e o Charles, meu filho. Sim. Até que o sindicato bateu em cima de mim. Já era sindicato. Tal filho e tal. Mas eu... Mas diga, o mais difícil é conseguir o helicóptero. Você não deixar nem que eu indique uma pessoa. Aí eu consegui formar os 2. E daí, quando eles chegaram, o Ronaldo mandou mais alguns. Sim. E daí nós tínhamos 2, depois eu fiquei sabendo que tínhamos 2 pilotos aqui. Sim. Tinha um coronel e também, aliás, 2 coronéis. Sim. Que eram pilotos. Mas eram pilotos que eles foram por conta própria. Né? Não foi do Estado, oficialmente. Os primeiros pilotos oficiais foram esses 2. Coronel Ivon e o Charles, meu filho, que é da Polícia Civil.
Então, eu tenho mais esse legado, né? É o legado. Aviação. Eu não sei se deram isso a conhecer ao Ronaldo, que ele foi quem criou. Sim. Ele foi quem criou O departamento do aéreo. O departamento do aéreo foi ele que criou. Então está aí. Trabalho relevante, né? Doutor Mário, a sua história é muito maior do que até eu poderia ter imaginado aqui. A gente aqui, como hoje, né, atuante na direção do Sindipol, pensa, né, não, foi nosso fundador, mas o senhor representa não só para o sindicato, mas representa para a sociedade alagoana, né, uma figura de um legado de muito compromisso, de muitos avanços, como o senhor narrou. Eu fiquei aqui maravilhado. Para mim é uma honra, né, estar com uma pessoa que ajudou a instituir e padronizar o Instituto de Identificação, que trouxe o projeto da Guarda Civil até se tornar a Polícia Civil já institucionalizada, né? Como o senhor falou agora mesmo, foi quem viabilizou junto às autoridades nossas primeiras viaturas do aéreo, nossos primeiros pilotos do aéreo. O Tigre, que é nosso grupo tático operacional da Polícia Civil, foi idealizado e da mesma forma criado, né, até então funcionando a todo vapor. Aí os colegas do Tigre, que com certeza vão ficar felizes e vamos dizer assim, se sentiram extremamente contemplados. A figura do Dr. Laurentino, que quem sabe a gente possa, né, convidá-lo para trazer memórias como essa aqui para o nosso acervo do Memorial do Sindipol. E eu lhe agradeço, doutor Pedro, imensamente pela sua disposição em vir aqui deixar, né, o seu registro, o seu legado, porque isso motiva a nós que estamos aqui junto à diretoria e à frente da instituição Sindipol a não baixar a guarda, né, continuar lutando, porque se você tivesse baixado a guarda lá atrás, talvez nós não estaríamos aqui hoje, né, à frente de um sindicato, o sindicato mais respeitado, eu acredito, do estado de Alagoas. Então, para mim, como policial, agente de polícia e diretor hoje de comunicação do Sindipol, é uma honra. Eu agradeço imensamente a sua presença e toda a sua participação e legado na nossa história. Tá ok, Fernando. Eu agradeço imensamente a você essa oportunidade de dar um abraço, mandar um abraço muito grande para os policiais civis e para os delegados também. Sim. E fico assim, quer dizer, maravilhado com essa desenvoltura que está o sindicato, que não foi assim que nós deixamos, realmente era engateando ainda, né? Sim. Mas agora está essa potência e eu fico muito feliz com isso. E mais feliz ainda de estarmos hoje, que foi uma proposta nossa, quando a feitura da Constituição do Estado de Alagoas, acompanhando a nova Constituição de 88, me pediram três sugestões para a Constituição do Estado. Então eu mandei o quê? Inamovibilidade dos delegados, vencimento igual ao Poder Judiciário e os trabalhos de polícia judiciária é privativo dos integrantes da respectiva carreira policial. Da Polícia Civil. Então, eu me surpreendi com hoje alguns segmentos estarem com a proposta de quererem fazer BO, fazer isso. Não, isso é trabalho nosso. Trabalho nosso. Isso está na Constituição, eu não sei que tiraram. Não. Quer dizer, porque nós tiraram a inamovibilidade do delegado, porque o secretário, fulano, tanto fulano e tal, não tinha nenhum respaldo, o cara saía, estava a famosa banguela, né? Aí a Constituição, não ganhamos isso. Inamovibilidade, perdemos. E também a equiparação com o Judiciário. Mas o presidente da Comissão de Justiça, da Assembleia Legislativa, aí eu cheguei para falar com ele, discutir esse ponto de vista, aí ele disse que não. E nós tivemos um atrito meio, sabe, com o deputado. Sim. Mas, graças a Deus, saiu tudo bem
e perdemos. Mas a carreira de delegado, ainda assim, com o seu legado também, né, com a sua contribuição, tem sido grande e vitoriosa em avanços e garantias, né, para eles também. Isso aí pode ficar certo que a figura do Antônio Carlos Lessa, por exemplo, ela é uma figura muito marcante da mesma forma e atuante, com a influência que ele tem junto aos outros delegados. E o seu trabalho, ele está contínuo. O que eu quero lhe dizer é isso, é que a gente aqui faz nossa parte como agente escrivão, né? Como uma categoria que o sindicato representa, e a ADEPOL, tão quanto, através do Antônio Carlos Lessa, doutor Antônio Carlos Lessa, também dando continuidade à busca dos direitos, né? Que nós toda hora estamos, de alguma forma, brigando para não ser cerceados de novo, né? Certo. Mas, doutor Pedro, eu lhe agradeço mais uma vez. A sua presença é inestimável. Esse registro, para mim, é um dos melhores que foi feito aqui pela nossa diretoria. E eu espero que o senhor possa voltar, porque histórias como a sua, né, não aparece toda hora. O seu legado, ele é inestimável, né? O valor da sua luta, como é que eu posso dizer assim, da sua batalha até aqui, que nos formou, ela não tem preço. Então, mais uma vez, é uma grande satisfação. A gente vai encerrar hoje o programa, mas eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade em outras memórias. Não tenha dúvida. Viu? Não tenha dúvida. Muito obrigado. O Sindipoic AP encerra esse programa super especial aqui, né? Como ele bem disse no começo, se fosse para falar nos detalhes desde o início dos primórdios, 3 dias não daria, né? Então, esse registro maravilhoso fica aqui para o colega policial civil, vai ficar fazendo parte do nosso acervo do memorial. Curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais, e até logo com novas entrevistas e informações preciosas para você, meu amigo policial civil. Até logo.